A maioria das pessoas acredita que perde dinheiro por causa do mercado. Crises, notícias negativas, manipulação, bancos, governos, guerras, juros altos, inflação fora de controle. Sempre existe uma explicação externa pronta, algo ou alguém para culpar. Essa narrativa é confortável porque tira o peso da responsabilidade individual. Mas Benjamin Graham, o homem que criou o Value Investing e influenciou toda uma geração de investidores, chegou a uma conclusão muito mais desconfortável. Para ele, o maior inimigo do investidor não está na bolsa, não está nos gráficos, não está nos jornais e não está nos governos, está dentro da própria cabeça. E se você não entender isso profundamente, pode estudar por anos, assistir centenas de vídeos, ler dezenas de livros e ainda assim repetir os mesmos erros, sempre nos piores momentos possíveis. Graham foi brutalmente honesto quando escreveu que o principal problema do investidor, e até mesmo seu pior inimigo, é ele próprio. Essa frase parece simples demais para causar impacto imediato, mas ela explica mais perdas financeiras do que qualquer crise da história. Porque o mercado não destrói patrimônio sozinho. O mercado apenas expõe o comportamento humano sob pressão. Pessoas se quebram quando perdem o controle emocional, quando agem por medo, ganância, euforia ou desespero. Imagine duas pessoas absolutamente comuns. Nenhuma delas é um gênio, nenhuma possui informação privilegiada. Ambas têm acesso às mesmas notícias, aos mesmos balanços, aos mesmos gráficos, aos mesmos relatórios. Uma constrói patrimônio ao longo dos anos, de forma lenta, quase entediante, mas consistente. A outra perde dinheiro repetidamente, mesmo acreditando que agora finalmente aprendeu. A diferença entre elas não está no mercado, está no comportamento. Está na forma como cada uma reage quando os preços sobem e quando os preços caem. Quando o mercado sobe, o investidor comum sente euforia. Ele começa a acreditar que finalmente entendeu como tudo funciona. Passa a ignorar riscos, aumenta posições sem critério e cria narrativas para justificar decisões impulsivas. Quando o mercado cai, esse mesmo investidor sente medo. Um medo silencioso, corrosivo, que paralisa o raciocínio. Medo de perder tudo, medo de errar, medo de parecer incompetente. E justamente quando deveria agir com mais calma, ele entra em pânico. Benjamin Graham observou esse padrão durante décadas. Ele viu investidores extremamente inteligentes falharem, viu analistas brilhantes quebrarem e viu pessoas simples, disciplinadas e emocionalmente estáveis prosperarem no longo prazo. O fator decisivo nunca foi inteligência, foi autocontrole. Durante grandes crises financeiras, o mercado não despenca porque as empresas deixam de existir da noite para o dia. Ele despenca porque as pessoas entram em pânico coletivo. As emoções se espalham mais rápido do que qualquer dado racional. Graham entendeu isso tão profundamente que criou um personagem para explicar esse fenômeno, o famoso Mr. Market, um sujeito emocionalmente instável que todos os dias aparece oferecendo comprar ou vender ativos a preços completamente irracionais. Um dia ele está eufórico, convencido de que tudo vai subir para sempre. No outro, está deprimido, achando que o mundo vai acabar. O erro do investidor comum é ouvir o Mr. Market como se ele fosse um conselheiro confiável. O investidor inteligente faz o oposto. Ele observa, mas não obedece. Toda vez que você compra por medo de ficar de fora, não foi o mercado que decidiu, foi você. Toda vez que você vende no desespero porque não aguenta mais ver números vermelhos, não foi o mercado que decidiu, foi você. Toda vez que você muda de estratégia depois de uma perda, acreditando que agora encontrou algo melhor, não foi o mercado que decidiu, foi você. Essa é a parte mais difícil de aceitar, porque assumir isso significa perder uma desculpa extremamente conveniente. É muito mais fácil culpar a crise, o governo, os bancos, o sistema financeiro ou os grandes players do que aceitar que emoção custa dinheiro. Benjamin Graham defendia algo quase ofensivo para a mentalidade moderna. Investir deveria ser entediante. Sem adrenalina, sem emoção, sem excitação constante. Se investir está te causando ansiedade, euforia ou desespero, você já está fazendo errado. O mercado não recompensa quem sente demais. Ele recompensa quem consegue manter a estabilidade quando todos ao redor estão perdendo o controle. Warren Buffett entendeu essa lição muito cedo.
Ele nunca tentou prever o mercado, nunca tentou acertar o topo ou o fundo, nunca baseou decisões em manchetes ou previsões econômicas. Ele simplesmente evitou o maior erro possível: agir emocionalmente. Buffett já disse que o mercado é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. Isso não é uma metáfora bonita, é uma descrição fria do comportamento humano. A maioria das pessoas não perde dinheiro por falta de conhecimento, mas por falta de paciência e disciplina. Observe com atenção quando acontecem os maiores prejuízos da maioria dos investidores. Não é no dia a dia, não é aos poucos. Eles acontecem em poucos momentos específicos e decisivos. Vender no fundo por medo de perder mais, comprar no topo por euforia coletiva, entrar em modas passageiras porque todo mundo está ganhando, aumentar risco depois de lucros recentes, abandonar uma estratégia sólida depois de uma sequência de perdas. Todos esses erros têm a mesma raiz: emoção fora de controle. Graham não acreditava que você precisava ser brilhante para investir bem. Ele acreditava que precisava ser emocionalmente estável. E essa diferença muda tudo. Se você não consegue controlar suas emoções, nenhuma análise funciona, nenhum método funciona, nenhum indicador funciona, nenhuma estratégia funciona. O mercado não perdoa a impulsividade. E aqui está uma verdade que poucas pessoas gostam de ouvir. O mercado não se importa com você. Ele não sabe que você existe, não sabe se você está com medo, não sabe se perdeu dinheiro ontem. Ele não age para te punir, nem para te recompensar. Ele simplesmente se move. O único controle real que você possui está nas suas próprias decisões. É por isso que Benjamin Graham insistia tanto no conceito de margem de segurança, não apenas como um cálculo financeiro, mas como uma proteção psicológica. A margem de segurança existe para proteger você de você mesmo, para reduzir o impacto das emoções quando as coisas não saem como o esperado, para criar espaço entre o erro humano e a perda financeira. Porque o maior risco do investimento não está nos números frios, está no comportamento humano sob pressão. Enquanto a maioria das pessoas procura a próxima ação milagrosa, o próximo método secreto ou a próxima promessa de ganho rápido, o investidor inteligente trabalha a própria mente. Enquanto a multidão reage de forma impulsiva, ele espera. Enquanto o mercado grita, ele observa. Enquanto todos buscam emoção, ele escolhe racionalidade. Isso não parece atraente, não parece emocionante, não gera histórias rápidas para contar, mas funciona, sempre funcionou. Se você entendeu isso, você já está à frente da maioria, não porque ficou mais inteligente, mas porque começou a enxergar o jogo real. O mercado não é o seu inimigo, ele apenas revela quem você é quando o dinheiro está em jogo. E no final das contas, investir diz muito menos sobre ações e mais sobre caráter, disciplina, paciência e autocontrole. Se você quer continuar aprendendo a pensar como Benjamin Graham e não apenas copiar estratégias superficiais, inscreva-se no canal. Aqui o foco não é promessa fácil, não é ganho rápido e não é emoção vazia. É construir uma mentalidade sólida, capaz de sobreviver a qualquer mercado. No próximo vídeo, vamos aprofundar como o autocontrole cria uma vantagem real e duradoura, mesmo para quem sabe pouco sobre análise de ações.